Olá, seja muito bem-vindo ao Sola Escritura, o seu canal de teologia reformada aqui no YouTube. No vídeo de hoje, Reverendo Augustus Nicodemos trata de um assunto muito importante, a imoralidade sexual. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desta arte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Queridos irmãos, os pecados cometidos na área sexual, eles são responsáveis por boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, como indivíduos, como família, como igreja, na área do casamento. Divórcios, separações, infelicidades, todas elas podem ser traçadas, sem dúvida, a essa raiz, que é a quebra do 7º mandamento, que dos 10 é o que fala da área sexual. Essa é uma área em que também os jovens e solteiros estão extremamente vulneráveis por conta da erotização da nossa cultura. A revolução sexual dos anos 60, a chegada da mídia eletrônica, as mídias sociais, a quebra dos paradigmas, a relativização da verdade, tudo isso tem causado, são elementos que se juntaram para criar um momento único na história da sociedade ocidental, em que a imoralidade, a prostituição, a fornicação, o sexo livre, todo tipo de aberração sexual é visto com naturalidade. Na verdade, estas coisas são até encorajadas pela mídia, por atores, por artistas, por intelectuais, professores nas universidades e pela cultura em geral. Não é sem razão que nas muitas listas que a Bíblia nos traz sobre pecados, os pecados na área sexual geralmente encabeçam essas listas. Nós temos desde aquela lista que Jesus menciona em Mateus sobre as coisas que contaminam o homem, que são aquelas que saem do seu coração, até a lista de Apocalipse, onde é dito quais são aqueles que não herdarão o reino de Deus, seguindo-se então uma descrição. Em todas essas listas, passando inclusive pela mais conhecida de todas, que é a lista das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, os pecados de ordem sexual ocupam o primeiro lugar. Nós não queremos com isso dizer que pecados de ordem sexual são mais pecado ou mais hediondos do que os pecados cometidos contra os outros mandamentos. O mesmo Deus que disse não adulterarás é o mesmo Deus que disse não dirás falso testemunho. Então, mentira e adultério são pecados contra o mesmo Deus e quebra da mesma lei. Contudo, é muito claro na Bíblia o fato de que os pecados nessa área sexual, eles trazem implicações extremamente danosas, severas e graves para a vida do indivíduo, da coletividade, da família e da igreja. Isso explica porque lá no jardim, depois do primeiro casal ter desobedecido a Deus, a primeira reação deles foi cobrir-se. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora que o pecado entrou no mundo, a primeira reação foi cobrir as partes íntimas. Cobrir as partes íntimas, ou seja, o pecado afetou todas as áreas e particularmente aquilo que tem a ver com a nossa sexualidade. Não é à toa que a Bíblia fala tanto desse assunto e nos exorta e nos encoraja a viver uma vida reta diante de Deus também nessa área. Paulo escreveu essa passagem que nós lemos ao final da carta dirigida aos crentes de Tessalônica. A fundação da igreja de Tessalônica está narrada no livro de Atos, capítulo 17. Paulo chega na cidade, gasta algum tempo, talvez entre 1 mês a 2, pregando ali o Evangelho. Uma igreja é fundada, pessoas são agregadas à igreja, são batizadas. Paulo instrui essas pessoas, mas logo ele tem que sair de lá por conta da perseguição ferrenha que ele sofria dos judeus. Ele tentou voltar algumas vezes a Tessalônica, no que foi impedido. Finalmente ele manda Timóteo para saber o estado da igreja, como é que estão os convertidos. Afinal, ele tinha passado tão pouco tempo entre eles, não é tão pouco tempo. E ele queria notícias daqueles queridos irmãos. Timóteo volta, trazendo boas notícias a respeito dos irmãos. Está aí no capítulo 3, verso 6, dessa mesma carta, onde Paulo
reconhece esse fato. Timóteo diz a Paulo que os crentes, os novos convertidos, estão firmes na fé, apesar da perseguição, amam o apóstolo Paulo e estão perseverando no meio das dificuldades, mas que ficaram ainda alguns assuntos que precisavam de maior esclarecimento, como por exemplo a respeito da vinda do Senhor. É um assunto que não ficou claro e não vai ficar totalmente esclarecido nessa carta, tanto é que o tema da segunda carta aos Tessalonicenses é exatamente o dia do Senhor, o dia da sua vinda. E entre outros assuntos que precisavam de complementação, está a questão da vida santa com relação à sexualidade. Não é que Paulo não tinha falado sobre isso, mas ele sente que precisava continuar aquilo que ele havia começado a dizer entre aqueles irmãos. É isso que nós temos aqui na passagem que nós lemos, as instruções que o apóstolo Paulo passa aos crentes de Tessalônica com respeito à nossa vida diante de Deus na área da sexualidade. Eu queria ver com vocês então, em primeiro lugar, o que Paulo diz nos versos de 1 a 3, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Depois do verso 3 até o verso 6, ele vai mencionar 3 áreas da santificação que ele deseja destacar, que é com relação à vida sexual. Ele vai dizer: vocês têm que fugir da prostituição, vocês têm que saber usar o corpo de vocês de maneira santa, e vocês não podem ofender ou defraudar os irmãos nessa área de sexualidade. E depois ele dá 4 encorajamentos para que nós obedeçamos essas orientações que ele está trazendo aqui. A razão pela qual eu estou tratando desse assunto é porque o Conselho da Igreja sentiu que era preciso orientar a Igreja a respeito desse tema, considerando os tempos em que nós estamos vivendo, as tentações cada vez maiores na vida dos membros de nossa Igreja e a necessidade de orientação clara quando existe tanta confusão a respeito disso. A nossa expectativa é pregar alguns sermões expositivos em textos escolhidos da Bíblia sobre esse tema, com esse propósito de confrontar a nossa conduta, despertar a nossa consciência, levantar os caídos, encorajar os irmãos que querem viver uma vida santa e, no final de tudo, desejar que Deus, através disso, possa santificar e purificar a sua igreja. Então, meu primeiro ponto, queridos, é o que Paulo ensina de 1 a 3, que a santificação é a vontade de Deus para nós. Finalmente, irmãos, estou lendo o verso 1. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quando Paulo esteve entre os coríntios, ele os ensinou e doutrinou em várias áreas, como ele diz aí no verso 1, vocês receberam de nós sobre como vocês deviam viver e agradar a Deus. Ou seja, quando Paulo esteve lá pregando o Evangelho, durante os poucos meses que ele esteve ali, ele não deixou de orientar os novos convertidos sobre como eles deveriam viver, porque o Evangelho não é apenas uma doutrina, mas ele é uma maneira de viver. Não é à toa que, a princípio, o cristianismo foi conhecido como o caminho. O nome cristãos veio depois, mas o primeiro nome que foi dado ao cristianismo foi o caminho, exatamente porque ele é um caminho. Isso implica andar, comprometer-se, ter um alvo e ter uma direção. Não é somente coisas que nós temos que acreditar, mas toda uma maneira de viver. E Paulo tinha instruído aquelas pessoas a respeito disso, lá na cidade de Tessalônica. Ele repete isso no verso 2. Vocês estão inteirados, ou seja, vocês estão cientes de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Com base nos ensinos de Cristo, na sua pessoa, na sua morte e na sua ressurreição, Paulo tinha dado muitas instruções àqueles irmãos sobre como eles deveriam viver no meio daquela sociedade corrompida e corrupta na qual eles estavam inseridos. Paulo tinha consciência, porque Timóteo tinha dado essa notícia, de que eles estavam obedecendo. Veja o final do verso 1, Paulo diz, vocês estão fazendo isso, então continuem progredindo. Mas, ele diz, é preciso voltar a insistir nesse assunto. Eu quero falar mais desse assunto. Por quê? Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como pregador do Evangelho, como pastor, Paulo não podia deixar de trazer a vontade de Deus para aqueles irmãos. Eles já estavam inteirados, eles já tinham conhecimento, o que eles precisavam era praticar, colocar em ação e transformar em atos aqueles conceitos que eles receberam, e Paulo sente que precisa reforçar o ensino que ele deu lá quando esteve a primeira vez. E isso é necessário porque nós não aprendemos facilmente, dificilmente somente uma vez ouvindo uma coisa. É preciso a repetição, é preciso o ensino, é preciso sempre estar voltando a esses pontos.
E a razão é que não é que nós não saibamos esses pontos. Eu dificilmente tenho a dizer para os irmãos alguma coisa hoje à noite que vocês já não saibam. Não vem nenhuma novidade aqui. Vocês praticamente sabem de tudo isso. Mas é que, da mesma forma como Paulo aqui está dizendo a mesma coisa de novo, nós precisamos sempre estar alertando os irmãos, porque a tentação dos nossos corações e a pressão do mundo é constante, não para. Por isso nós temos que estar sempre alertas e voltar a esse tema. Quando Paulo diz aqui, no verso 3, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, é preciso entender que o termo vontade de Deus aparece na Bíblia com dois significados. Primeiro é se referindo àquela vontade secreta de Deus, que nós chamamos de providência, pela qual Deus guia a nossa vida, a história e os eventos que acontecem. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim amanhã, e você também não. Ele tem alguma coisa planejada para você, já está tudo na mente dele, nada vai apanhá-lo de surpresa, mas ele não revelou. Eu não sei o que é que vai me acontecer amanhã quando eu acordar, se acordar. Da mesma forma você não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Mas Deus tem uma vontade, alguma coisa vai acontecer amanhã, só que só Ele sabe, ninguém mais. Então isso nós chamamos da vontade secreta de Deus ou a sua providência. E Deus nos deixa na ignorância dessa vontade, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, para que nós possamos depender dEle. Para que nós possamos confiar nele e buscá-lo a cada dia, sabendo que nossa vida aqui é provisória, que nós não somos senhores do nosso destino e que nós respondemos e dependemos do nosso Criador, que é soberano sobre todas as coisas. Mas existe uma outra maneira de olhar a vontade de Deus. Esse termo na Bíblia se refere à vontade de Deus revelada, aquela vontade que Deus declarou. E no caso, Paulo está dizendo aqui, no caso aqui, Paulo está se referindo à santificação, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, a vontade de Deus é que o seu povo seja santo. Isso não faz parte dos desígnios secretos de Deus, mas é uma vontade que é conhecida. Deus revelou, ela é pública, ela está no Antigo Testamento. O tempo todo no Antigo Testamento, Moisés e os profetas se dirigem ao povo de Deus, dizendo: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Santificai-vos na presença de Deus. Andem em santidade, não sejam como os povos ao redor de vocês. Não sigam os costumes dessas nações que não conhecem a Deus, que praticam imoralidade, adoram outros deuses. Não, vocês têm que seguir ao Senhor. Ele que é o santo, que habita entre os querubins, Criador dos céus e da terra. Ou seja, é muito claro na Bíblia toda que a vontade do nosso Deus é que o nosso povo, seu povo, seja um povo santo. O que isso significa para você e para mim? Significa que não tem exceção para essa regra. Você não pode dizer assim: quando Paulo diz assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, é a vontade de Deus para alguns. Quem sabe no meu caso ele vai me tratar diferente. Quem sabe Deus assim não vai se importar se eu tiver 2 mulheres ou tiver um caso fora do casamento, ir para a cama com meu namorado, passar uma vida vendo pornografia, não é? Quem sabe Deus não vai fazer uma exceção? Não tem exceção. A vontade de Deus aqui é pública, é universal, é geral e é eterna. Essa é a vontade dele para o seu povo, que seja um povo santo, e não há exceção para isso. Não há nenhuma circunstância que você possa imaginar em que Deus abriria uma exceção para isso. Do tipo assim, nessa situação, Deus vai permitir que você viva na imoralidade. Não existe nenhuma situação possível e imaginária em que Deus vá abrir mão dessa sua vontade revelada, pública e universal. Essa é a vontade de Deus. Deus quer isso, em outras palavras. É isso que Ele quer de mim e de você. Isso não é segredo, como a vontade providencial dEle, o que é que vai acontecer amanhã. Mas isso é algo revelado. E, portanto, nós devemos nos lembrar disso. Isso é tão sério que Paulo começa essa sessão dizendo: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Paulo aqui, rogar significa pedir com intensidade, pedir humildemente alguma coisa. Paulo não está nem determinando aqui, ele já está rogando aos irmãos: meus irmãos, eu peço em nome do Senhor Jesus, vivam vidas santas, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Como vocês sabem, como eu instruí a vocês quando eu estive aí em Tessalônica, me vejo obrigado a falar disso mais uma vez. Então por isso eu suplico a vocês, ouçam o que eu estou dizendo. Essa é a vontade de Deus, não há outra, e não há exceção. Deus quer que você seja santo, e Ele não vai abrir mão disso. Eu rogo a vocês, como vocês me ouviram ensinar e dizer, diz o apóstolo Paulo, que vocês andem em santidade, porque essa é a vontade de Deus. Depois de deixar esse ponto claro, o apóstolo Paulo então afunila. E a vontade de Deus é a santificação em todas as áreas da nossa vida. Mas agora Paulo vai falar da santificação na área sexual.
essa área específica que ele vai falar. Lembrando que santificar é um verbo que significa apartar-se de alguma coisa para apegar-se ou consagrar-se a outra. A raiz do verbo tem essa ideia de divisão, né? de partição. Tanto é que pouca gente sabe, não é? Mas é interessante dizer que a palavra fariseu, ela vem da palavra grega que significa separar, que é muito parecida com a palavra santificar. O fariseu era considerado uma pessoa separada, não é? Separado dos pecadores, dos publicanos e das prostitutas para poder se dedicar a Deus. Mas o conceito é esse mesmo, embora o conceito dos fariseus seja um conceito errado. Santificar-se significa separar-se do mundo e da maneira do mundo proceder, da sua maneira de ver e de entender a realidade, interagir com a realidade e consagrar-se a Deus, dedicar-se a Deus em todas as áreas da vida. É isso que santificar representa e significa. E é um processo que dura a nossa vida toda, mas ele é um processo ativo e para o qual, como eu disse, seguindo as palavras de Paulo, não existe exceção. Só que Paulo agora vai tratar desse processo de separação do mundo e consagração a Deus no que diz respeito à área sexual. E como eu falei no início, ele coloca aqui três orientações sobre como nós devemos nos santificar. A primeira delas está no verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos. Primeiro, que vos abstenhais da prostituição, ou, num linguajar mais moderno, né, que vocês se livrem da imoralidade. Que vocês se livrem da imoralidade. É isso que ele quer dizer. A palavra que Paulo usa aqui para prostituição é uma palavra grega que é conhecida por nós. Ela é a palavra porneia, de onde vem pornografia, pornográfico e assim por diante. Essa palavra porneia é a palavra mais ampla na língua grega para se referir a pecados nessa área. Ela pode ser traduzida como fornicação, que é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. Ela pode ser traduzida como prostituição, como é o caso aqui, que é o relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas e que envolve dinheiro ou venda do corpo, entrega de privilégios por conta disso. E dependendo do contexto também pode significar adultério. O contexto então é que vai determinar isso aí. É a palavra mais ampla para pecados na área de imoralidade sexual que nós temos no Novo Testamento. E Paulo aqui escolheu, e os nossos tradutores resolveram traduzir como prostituição, não é, que é um tipo específico de imoralidade, mas a palavra envolve muito mais do que isso. Em linhas gerais, o que ele está dizendo aqui é que os cristãos deveriam fugir de todo tipo de imoralidade sexual. Essa palavra, essa ordem de Paulo, ela ganha uma conotação mais clara quando você lembra o contexto do primeiro século, especialmente o contexto helênico, greco-romano, onde os tessalonicenses estavam inseridos. No mundo daquela época, do Antigo Oriente, de Roma, debaixo do domínio de Roma, mas a influência era da filosofia e do pensamento e dos costumes gregos, a libertinagem ou a permissividade sexual era muito grande. Era normal um homem casado que tinha posses, ele ter 1 ou 2 amantes. Ele tinha uma esposa e ele tinha as suas amantes ou concubinas. A própria esposa sabia disso e convivia com isso, porque isso era alguma coisa aceita na sociedade daquela época. Havia também a possibilidade de homens de posses ter escravas ou escravos sexuais. Meninos de 16 anos eram sodomizados aos 16 anos de idade e introduzidos na vida adulta através desses senhores, desses homens que pagavam para ter escravos sexuais desse tipo. A prática da homossexualidade era bastante difundida, embora alguns filósofos, e você pode ver isso nos livros de filosofia ou de história, se manifestavam contra esse tipo de prática, mas a sociedade em geral passava panos quentes em cima disso. A permissividade era geral. E ela foi se tornando tão grande que finalmente corrompeu o Império Romano, que ruiu no século IV diante das invasões bárbaras, exatamente porque faltou coesão interna, faltou tutano, nervo, moralidade, força moral no Senado romano para resistir àquelas invasões que aconteceram e que a gente conhece a história. Agostinho viveu, o grande teólogo Agostinho viveu nesse período, não é? E onde a corrupção do mundo romano chegou ao seu ápice. Paulo está escrevendo para pessoas que viviam no meio daquela sociedade erotizada, permissiva. Por isso que essa palavra aqui, ela ganha um destaque quando você se lembra disso, quando Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês se abstenham da prostituição, isto é, de toda forma de imoralidade. Ele está orientando os crentes a irem contra a sociedade, a irem contra a maré, contra o que todo mundo fazia. E naturalmente isso não é uma coisa fácil, mas é a mesma coisa que acontece hoje.
Nós vivemos numa sociedade que parece estar repetindo aqueles tempos, onde a permissividade, a falta de valores absolutos, a relativização da moral e da ética prevalecem e influenciam a vida da própria igreja. Você vai encontrar dentro da própria igreja gente que tem o hábito de ficar. Ficar significa passar uma noite com alguém que não é seu namorado, com o qual você não tem nenhum compromisso, só para sexo. No dia seguinte vai ficar com outro. Isso é visto com naturalidade. Sexo antes do casamento. Namorados que têm relações sexuais antes do casamento, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Ou então, pessoas casadas que têm casos fora do casamento, e isso é visto também como alguma coisa permitida. Para não falar da bigamia, né, que hoje tem um nome bonito, poliamor. Poliamor, porque bigamia fica um negócio meio estranho, né? Aí o pessoal cria um nome, né? Eles vão inventando nomes, né, para tirar a conotação, é poliamor, não é? O homem que é bígamo, é você gostar de muitas pessoas ao mesmo tempo, se relacionar, né, com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas no fundo é a velha e conhecida poligamia, né? Que eles chamam de poliamor e por aí vai. Essa é a sociedade que nós vivemos, isso entra na igreja. Isso entra na igreja, isso afeta as pessoas que se professam cristãs. Há evangélicos que vivem na prática destas coisas. E vivem na prática dessas coisas. Por isso, essa exortação do apóstolo Paulo, ela é tão relevante para nós nos dias de hoje. Quando diz assim, essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês se abstenham da prostituição, de toda forma de imoralidade, de toda forma de conduta sexual que não está de acordo com a palavra de Deus. A segunda orientação que Paulo nos dá aqui, está no verso 4. Ele continuando diz, no verso 3 ele diz, se é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ponto 1, que vos abstenhais da prostituição. Ponto 2, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Essa expressão, saber possuir o próprio corpo em santificação de honra, foi uma decisão dos nossos tradutores, porque o texto grego, ele diz literalmente que cada um de nós deve saber possuir, que é um verbo que pode ser traduzido como controlar, ter e obter, o próprio vaso, a palavra corpo é uma interpretação, que está no original é a palavra vaso, com toda em santificação e honra. Há várias possibilidades de tradução, e se você tem aí a NVI, nova tradução na linguagem de hoje, você já vai ver que elas optam por traduções diferentes dessa aqui. Mas as traduções possíveis são, que cada um de vocês saiba obter uma esposa em santificação e honra. É possível, é. Gramaticalmente pode ser traduzido assim. Que cada um de vocês saiba tratar a sua esposa com santificação e honra. É possível sim, porque está interpretando a palavra vaso como sendo esposa. Ou então, se você traduzir a palavra vaso como sendo seu corpo, você tem a tradução que a gente tem em Almeida aqui, que eu considero a mais correta. Que cada um de vocês saiba controlar, possuir no sentido de controlar o próprio corpo, ou usar o próprio corpo em santificação e honra. Por que eu acho que essa é a tradução correta? Porque é disso exatamente que Paulo está falando aqui. Ele não está falando do casamento ainda. Ele vai mencionar isso mais adiante, mas por enquanto ele está tratando da relação individual, dos indivíduos com relação à área sexual. Então, essa interpretação que nós temos aqui na Almeida é a que melhor se encaixa no contexto. E ela não exclui a outra, porque você saber controlar o seu próprio corpo em santificação e honra envolve saber se relacionar corretamente com a sua esposa. Envolve isso também. Então, nós optamos por essa, vamos ficar com a nossa tradução de Almeida, que nós entendemos faz um bom trabalho na tradução dessa difícil passagem do Novo Testamento grego. E se esse é o sentido, o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, ele está dizendo que cada um de nós deve usar o corpo de maneira santa e honrosa. Eu não vou usar o meu corpo para me deitar com uma prostituta, eu não vou usar o meu corpo para me deitar com o meu namorado, eu não vou usar o meu corpo para me deitar com uma pessoa que não é a minha esposa, eu não vou usar os membros do meu corpo para ficar me masturbando diante de uma tela de computador, ou de iPhone, ou de qualquer outro tipo de mídia, eu não vou usar o meu corpo para nenhum fim ilícito, somente para aquilo que glorifica a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus lhe deu um vaso, que é o seu corpo, e você tem que saber usá-lo. Eu não quero parecer aqui, com essa exortação, negativo com relação a sexo. Sexo é uma coisa boa, maravilhosa. Isso aí nós não temos dúvidas. E do povo que mais, eu acredito que o povo que mais deveria desfrutar com alegria e abundância o sexo são os crentes em Jesus. Porque eles sabem por que é que Deus nos criou assim. E o relacionamento sexual é muito mais intenso quando a gente entende. Ele é muito mais prazeroso quando a gente entende a origem de tudo isso e por que Deus fez tudo isso. Então eu não quero parecer negativo. Só que Deus nos deu esse privilégio no ambiente do casamento, para proteger a família, para proteger a sociedade, para proteger a igreja, para proteger você. As leis de Deus não vieram para lhe destruir, para proteger você e abençoar você.
Então, você tem que saber usar o seu corpo de maneira santa e de maneira honrosa, não indecorosa, não indecente, não imoral. É a orientação que Paulo dá para aqueles irmãos que viviam numa cultura onde cada um usava o seu corpo do jeito que queria. Note que ele diz aqui: cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Ou seja, você tem que saber para poder possuir. Sem o entendimento, não vai fazer sentido você ir contra a corrente, quando todos os seus amigos estão indo para a balada, todas as suas amigas na universidade têm namorado e transam com o namorado, e você lá, né, sozinha, quietinha, sofrendo bullying, né, como a santinha e tudo, mas tu és virgem ainda? Que coisa, né? É virgem ainda, né? Onde ser virgem é visto cada vez mais como uma coisa pejorativa e motivo de bullying. Mas se você souber, então você vai entender por que é que Deus diz que você tem que usar o seu corpo de maneira santa e honrada. De maneira santa e honrada. Então é preciso conhecimento de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que Ele nos fez homem e mulher, macho e fêmea, que Ele fez um homem, que Ele fez uma mulher, que os casou para sempre e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E que o casamento e a relação sexual representam o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Se você sabe essas coisas, então você vai ter condições de possuir o seu corpo, usar o seu corpo de maneira santa e honrada. E você não vai ser o contrário. Veja como diz o verso 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Esse tipo de comportamento a gente espera dos pagãos, dos incrédulos que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. E porque eles não conhecem a Deus, eles não têm referencial nenhum. Eles não temem a Deus. Eles não amam a Deus. Eles não sabem que Deus é santo. Os deuses deles são deuses criados segundo a sua imaginação. Pensa, por exemplo, nessa época, os deuses romanos, da mitologia romana, eram deuses que desciam, tomavam forma humana, desciam à terra para se misturar com os homens e com as mulheres, ter relações, de onde vieram os famosos semideuses como Hércules, Perseu. E Hollywood explora muito esse tema, não é? São os deuses pagãos, que eram imorais, adúlteros, promíscuos. Os gentios não conhecem o verdadeiro Deus, por isso, porque eles não conhecem, eles fazem o que querem com o corpo deles. Eles satisfazem, como Paulo diz aqui, o desejo de lascívia. O desejo de lascívia são os desejos ou as paixões mais baixas da nossa personalidade, as mais imundas, as mais erradas, para as quais não tem limite. E eles usam o seu corpo para fazer isso porque eles não conhecem a Deus. Mas você conhece, não conhece? Você conhece a Deus. E Deus, nesse caso, vai cobrar muito mais daqueles que conhecem do que do pagão que não entende. O juízo começa pela casa de Deus, diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 4. Você conhece a Deus e você sabe que a vontade dele é a sua santificação. Você sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso você tem que saber usá-lo de maneira santa e de maneira honrosa. A terceira orientação de Paulo está no verso 6. Ele diz assim: e que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. A matéria aqui é a matéria referida no verso anterior, quando ele falou a respeito de possuirmos o nosso corpo de maneira santa e honrada, e não como os pagãos que não conhecem a Deus e que vivem no desejo da paixão, no desejo da lascívia, com toda impureza e imoralidade. Com relação a isso, diz o apóstolo Paulo, que nenhum de vocês ofenda ou defraude o seu irmão. Defraudar é você se aproveitar de alguém através do engano, você quebrar a confiança de alguém, prejudicá-la de respeitar os seus direitos. Isso acontece toda vez que você faz isso com o irmão na igreja. Infelizmente, dentro do meio evangélico, há defraudadores, pessoas que ofendem os seus irmãos nessa área. Há aves de rapina no meio evangélico, há predadores sexuais, rapazes e moças que vão de namoro em namoro, tendo relações sexuais com seus namorados. Homens casados, mulheres casadas, que têm casos e casos com outras pessoas. Há escândalos a respeito de desde pastores até membros da igreja. Alguns casos recentes aí nos Estados Unidos ganharam mídia e grande destaque na imprensa a respeito disso, causando inclusive processo judicial da parte de membros da igreja que se sentiram prejudicados, atacados, assediados sexualmente. Isso existe no nosso meio também. E Paulo diz: irmãos, nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. E não é só o irmão não é? Mesmo que esteja alguém fora da igreja, mas o alvo aqui, ele está falando da igreja. Que isso não haja isso entre nós. Toda vez que você está quebrando o 7º mandamento como cristão, você está fazendo isso, você está defraudando alguém, aquela pessoa com a qual você está fazendo, e vice-versa.
Ninguém faça isso, diz o apóstolo Paulo. Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Queridos irmãos, depois dessas 3 orientações, o apóstolo Paulo coloca 4 encorajamentos aqui, para que a igreja ouça o que ele está dizendo. O primeiro deles está no verso 6. Eu vou ler. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Aí vem a exortação, o encorajamento. Por quê? Porque eu estou dizendo que ninguém ofenda ou defraude o seu irmão? Porque o Senhor aqui é o Senhor Jesus, contra todas estas coisas que ele vem falando desde o verso 1, como antes vos avisamos e testificamos, não era a primeira vez que Paulo tinha dito à igreja, ele é o vingador. Não defraude o seu irmão, porque o Senhor Jesus, como vocês já sabem, eu já avisei, ele é o vingador destas coisas. Ele vai tomar vingança do irmão ofendido e defraudado. Pode ser, por exemplo, o marido da mulher com quem você está tendo relações. Ou ele vai vingar o pai de cuja filha você está tendo relações e você não é o marido dela. O Senhor Jesus não leva estas coisas de maneira superficial. Ele é o salvador do pecador arrependido, mas do endurecido que permanece no pecado de imoralidade, ele é vingador. E a mão dele vai pesar sobre você, ou aqui, ou no dia do juízo. Ele é vingador dessas coisas. Ele vai tomar vingança daqueles que você ofendeu sexualmente, daqueles que você defraudou. Ele vai tomar. Se não aqui, no dia do juízo. Como eu disse, ele é o nosso Redentor de braços abertos para receber pecadores arrependidos, mas ele é vingador daqueles que defraudam os seus irmãos, daqueles que vivem na vida de imoralidade e não derramam uma lágrima sequer, não se arrependem, não mudam de vida. E hoje à noite você está ouvindo isso. Você vai lembrar essa noite que você foi advertido de que o Senhor Jesus Cristo é vingador dessas coisas. Guarde isso no seu coração. Essa é a primeira razão. Alguém pode dizer assim, mas essa psicologia de Paulo é terrível, né? Ele está querendo que as pessoas se mudem por causa do medo. Amém? É melhor você se converter e ir para o céu porque você teve medo, de que você não ter medo nenhum e ir para o inferno, não é melhor? Às vezes essa estratégia de Paulo, que não é de Paulo, é da Bíblia toda. A Bíblia toda nos adverte a respeito do dia do juízo, do dia de prestação de contas. Ela tem o seu valor e a sua importância. Você precisa saber disso. Que se você continuar na sua vida de imoralidade, de prostituição, quebrando o 7º mandamento, vivendo dessa forma, você não vai ver Jesus como o Salvador, mas o vingador, que virá com a espada da justiça de Deus contra você. Segunda orientação. Segundo encorajamento. Está no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O argumento é o seguinte, siga a linha de raciocínio. Meus irmãos, a vontade de Deus é a vossa santificação. Fuja da prostituição, use o seu corpo da forma correta, e não ofenda nem defraude ninguém, porque o Senhor Jesus é vingador disso. Por que ele é vingador disso? Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo aqui quer levar os crentes a refletir sobre o chamado. Deus me chamou através do Evangelho, através da palavra de Cristo, para viver uma vida santa. Deus não me chamou da seguinte forma: Augustus, você foi perdoado dos seus pecados, você está justificado, agora você pode viver à vontade, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. O chamado do Evangelho foi: eu te amei, eu vou perdoar os teus pecados, você é meu filho, e porque eu te fiz tudo isso, irás viver de maneira santa e agradável a mim. Você vai viver uma vida santa como eu santo sou. Você vai viver uma vida que me agrada. Esse é o chamado evangélico. O evangelho não é uma desculpa para ninguém viver na imoralidade como muitos fazem, do tipo assim, Deus é bom, Deus não liga para isso, Deus é um Deus de compaixão e Deus de misericórdia. Paulo acabou de dizer que Jesus é vingador. Por que ele é vingador? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Nós somos chamados para isso, meus irmãos, para viver uma vida santa diante dele. Terceira palavra de Paulo nessa linha de encorajamento e de justificação, porque é que ele está dizendo essas coisas? Está aí no verso 8, início do verso 8. Dessarte, ou dessa forma, portanto, já que Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, e desde que a vontade dele é a nossa santificação, quem rejeita essas coisas que ele acabou de dizer, não rejeita o homem e sim a Deus. O homem aqui é Paulo. Paulo está dizendo, portanto, à luz de tudo isso que eu ensinei, estando claro que a vontade de Deus é a nossa santificação, que Cristo é vingador dessas coisas, que você tem que possuir o seu corpo com honra e que você não pode defraudar o seu irmão, à luz disso, quem rejeita essas coisas, esse ensino, não está me rejeitando, diz o apóstolo Paulo, mas está rejeitando o próprio Deus,
porque é a vontade dele que você viva uma vida santa e pura. Você não está me rejeitando, diz o apóstolo Paulo, você está rejeitando a Jesus Cristo, que morreu para livrar você de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Você não está rejeitando aos homens, você está rejeitando o Espírito Santo. Que coisa séria, não é? Você não está rejeitando o pastor Augustus, que está trazendo a palavra de Deus nessa noite. Se você no seu coração está resistindo e procurando justificativa para continuar a viver sua vida de imoralidade, você não está resistindo a mim. Eu estou apenas lendo a Bíblia e explicando o que ela significa. É isso que eu estou fazendo. Você está resistindo a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele for contra nós, resistir a Deus. Quem que você acha que vai ganhar essa queda de braço entre você e Deus? Resistir a Deus. Resistir à vontade dEle, ao querer dEle, tão claro, tão óbvio, por insistir nessa vida de imoralidade, de impureza, de pornografia, de relacionamento sexual ilícito, de adultério. Resistir a Deus. O que é que você pretende ganhar com isso? O que é que você pensa que você vai ganhar com isso? Senão a vingança de Cristo no dia do juízo. Última motivação de Paulo, e eu dou graças a Deus por ela. Ele diz no verso 8: destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Aí ele acrescenta, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Oh Deus, obrigado. Porque se não for isso, como é que eu vou cumprir tudo isso? Como é que eu vou fugir da imoralidade? Como é que eu vou saber usar o meu corpo da forma correta? Como é que eu vou me portar com respeito para com os meus irmãos na igreja na área sexual? Como é que eu vou escapar da vingança de Cristo sobre aqueles que fazem isso? Eu me sinto tão fraco, tão tentado, já caí tantas vezes. Pecador, aqui está a sua oportunidade. Esse Deus que é vingador é o mesmo Deus que lhe dá também o Espírito Santo, exatamente porque você não pode, não consegue viver esse padrão. A prova é que você está nisso há tantos anos. Você vive caindo nisso, vez após vez. É por isso que Deus nos dá o seu Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo, nós podemos mortificar o desejo de lascívia. Nós podemos usar o nosso corpo da forma correta, respeitar os irmãos e fugir da imoralidade naquele dia em que José, lá no Egito, fugiu da mulher de Potifar. Porque é melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência. Ele fugiu e largou a capa. Onde encontrar forças para isso? Não em você. Eu sei que você não tem forças, eu não tenho forças. E todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nós acabamos na lona, perdidos. Mas é por isso que Paulo termina essa sessão com essa palavra de esperança. Deus que também, além dele exigir, além de ele advertir, mas ele também nos dá o Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo exatamente porque ele produz santidade. Essa santidade que Deus pede de nós, nos é manifestada e dada pelo Espírito que ele nos deu. E você então agora sabe que você pode recorrer a Deus, e confiar em Deus e depender de Deus, chegar-se a Ele e dizer: Senhor, eu quero confessar aqui o meu pecado, quero confessar as minhas falhas, e quero confessar que eu não posso por mim mesmo viver uma vida santa e uma vida reta. Eu quero ser cheio desse Espírito, eu quero ser cheio desse Espírito, eu quero experimentar essa iluminação do Espírito Santo na minha vida, essa libertação da imoralidade que me prende, que fere a minha consciência, a ponto de que às vezes eu nem sei se sou convertido ou não. Mas teu Espírito Santo me é dado exatamente para me consolar, me guiar e me libertar. Você quer isso? Se você é crente de verdade e você vem sofrendo com isso, praticando isso e tem caído nisso, eu sei que você quer. E a palavra de Deus nos garante que Ele está de braços abertos para receber todos os seus filhos que, penitentes, confessos, se curvam diante dEle, se humilham, confessam seus pecados e dizem: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Às vezes é preciso você procurar ajuda. Você talvez tenha que largar um relacionamento. Largue esse namoro. Se você não consegue ficar puro, largue esse namoro. Se você não consegue respeitar a sua namorada, você também não vai respeitá-la depois que casar com ela. Casamento não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença nenhuma. Então largue, comece de novo. Renove o seu casamento diante de Deus. Comece uma nova fase no seu relacionamento com aquela mulher, com aquele homem diante de quem você prometeu fidelidade até que a morte os separe. E o Espírito de Deus é dado para que você possa fazer isso. Com autoridade e poder. É possível fazer, sim. Porque o Deus que disse: essa é a minha vontade, é o mesmo Deus que disse: eu dou o Espírito Santo para que você cumpra essa vontade. Oro que nessa noite Deus fale ao seu coração, aos nossos corações. Que nós saímos daqui nessa noite dispostos a ser um povo santo. Custe o que custar.
Talvez você tenha que pedir ajuda. Tem muita gente que se perde por conta do orgulho. Sabe que está com problemas, sabe que está com dificuldade, mas não abre o coração e não procura ajuda. E esse orgulho vai levá-lo a profundezas ainda maiores. Um abismo chama outro abismo. Eu queria que você soubesse que nós estamos abertos, dispostos a nessa igreja, homens e mulheres de Deus, conselheiros e conselheiras que estão prontos a conversar com você. Você pode abrir o coração. Uma pessoa experiente, uma pessoa madura, que guarda sigilo, conversa, abre o coração, diz assim: eu preciso que você esteja comigo, ombreie comigo, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo, preciso de alguém a quem eu possa telefonar, mandar um WhatsApp quando eu estiver tentado, eu preciso de alguma ajuda nessa área. Busque ajuda, você não precisa sofrer só, nem lutar só contra o pecado. Nós somos um corpo, somos uma igreja, e nós podemos nos ajudar mutuamente.